E o Flamengo pode ser campeão brasileiro amanhã. Porém, são algumas as possibilidades que se afiguram. E eu vou falar para vocês sobre cada uma delas nesse vídeo. Assim como vou falar também sobre a provável escalação de amanhã. Vou falar sobre a declaração polêmica do Rafael Sobis. Vou falar sobre a possível saída de um zagueiro promissor do Flamengo e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, deixa aqui o inscreva-se e também o like no vídeo. Isso é muito importante para que a gente possa chegar a mais irmãos rubro-negros e irmãs rubro-negras espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bom, pessoal, eu não gravei vídeo ontem, em razão de algumas questões pessoais, mas falando acerca do jogo, primeiro jogo contra o Bragantino, primeiro tempo complicado, era uma partida difícil, para quem achava que seria uma partida oba-oba, não foi. Se o Bragantino não atacava, pelo menos bloqueava as intenções do Flamengo. Ele entra com o Gonzalo Plata como titular. Quando o Gonzalo Plata sai no segundo tempo e entra o Bruno Henrique, a coisa começa a mudar. E aqui nada contra o Plata, sinceramente, mas é um jogador limitado tecnicamente. Ainda no primeiro tempo teve oportunidade, quando estávamos 2 contra 1, eram 2 atacantes, ele e o Cebolinha contra um zagueiro do Bragantino, ele consegue falhar o passe. Em outro lance ele teve oportunidade de chutar, não chutou. É um jogador que não passa confiança, se esforça, é bom, mas tecnicamente muito fraco, muito fraco. Ele sai, entra o Bruno Henrique, a coisa muda. Aqui um detalhe importante também, Cebolinha, vi muita gente falar sobre isso e eu concordo. O Cebolinha, nessa partida contra o Bragantino, ele confirmou a titularidade dele contra o Palmeiras no sábado, final da Libertadores da América. Há muito tempo a gente não viu o Cebolinha jogar como jogou. Fez lembrar o Cebolinha da seleção brasileira que ganhou a Copa América em 2019. Fez lembrar o Cebolinha do Grêmio. Aquela âncora no pé que eu digo que ele tem desde quando chegou ao Flamengo, ela sumiu, desapareceu. Rápido, acertando passes, arriscando jogadas, acertando dribles. A confiança, até de se estranhar para um jogador que ficou tanto tempo no banco, a confiança que o Samuel Lino não tem. Samuel Lino até entrou no segundo tempo, mas visivelmente sente a pressão, visivelmente precisa ganhar confiança e já perdeu a posição. Acho até que talvez para poupar o Cebolinha, e considerando que o Lino é um jogador bom, o Lino pode jogar amanhã como titular. Já vou falar sobre a provável escalação. Aliás, o Samuel Lino faz a estreia contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, lembram? Infelizmente acabou até perdendo o pênalti, mas jogou muito bem aquela partida. Quer dizer, acho que ele estreia antes, né? Ele estreia no jogo do Campeonato Brasileiro, salvo engano. Não vou lembrar contra quem, mas ele joga, faz a segunda partida, acho, contra o Atlético Mineiro, surpreende a torcida, ali já era titular absoluto, titular, e ainda soma-se a ele o fato de ser o jogador mais caro da história do Flamengo. Isso tudo acabou virando um peso depois. Dito isso, Cebolinha é o titular na final. E tomara que jogue assim como jogou. Cebolinha, que segundo muitas informações pode sair do Flamengo ano que vem. Ora Grêmio, ora São Paulo. Mas se jogar assim e se decidir, eu duvido que o Flamengo não vai fazer uma proposta de renovação contratual a ele. Duvido muito. Bom, segundo tempo, perfeito do Flamengo. Participação perfeita do De Arrascaeta. Que jogador sensacional, o craque do campeonato. Em todas as análises que você vai ver sobre esse Brasileirão 2025, Arrascaeta é o craque do campeonato. Disputando artilharia, é um jogador que dá muito passe a gol, dribles, enfim. Ano sensacional, um ano em que fisicamente ele está muito bem. Jorginho, perfeito nos passes, líder do time, embora fale pouco. O jogador, ele deixou inclusive esse lance que eu mencionei no começo, do Plata, é ele que faz a limpeza da jogada e o toque, para que o Plata fique sozinho, ele, o Cebolinha e o zagueiro. E se tivesse sido bem aproveitada a jogada, poderíamos ter saído com 1 a 0 já ali. Jorginho, excelente. Aliás, há quem diga que Arrascaeta e Jorginho
têm de ser poupados amanhã. A minha opinião, gente, é difícil falar sobre isso. É claro que a gente tem medo que os jogadores se machuquem no campo sintético do Atlético. É claro que a gente quer ter todo mundo à disposição para sábado. Mas quantas vezes a gente já entrou nessa de poupar e acabou dando errado? Quantas vezes você, assim como eu, já falou assim, pô, pouparam para isso? Às vezes eu acho que é melhor o jogador estar no ritmo. Claro, entrou em campo, corre o risco de se lesionar. Só que nós estamos disputando também o Campeonato Brasileiro, que pode ser ganho amanhã, na casa do Atlético. A gente pode chegar na final da Libertadores já com a moral de campeão brasileiro. Isso é bom ou é ruim? Muito bom. Muito bom. E acho até, e vi muito sobre isso ontem, nos programas esportivos, que o Abel Ferreira, ele não está sendo estratégico, ele não está querendo realmente deixar o Flamengo de salto alto. Eu acho que faz sentido o que ele falou. O campeonato está entregue. E ele disse em dado momento, como é que eu vou, jogando de 2 em 2 dias, motivar os meus jogadores a, depois de um esforço tremendo para a Libertadores, voltar e ainda jogar 2 partidas. Se o Palmeiras ganhar, vão estar com uma ressaca do caramba. Ganhar a Libertadores da América, se motivar para ganhar 2 jogos. O Flamengo já está na frente, e bem na frente nesse momento. É difícil motivar os jogadores que já ganhamos a Libertadores. E se perderem, para tirar do buraco também, do fundo do poço, quando você está 4 pontos atrás do adversário, também é difícil. É um desgaste mental, um desgaste físico que vai ser empenhado para essa final da competição mais importante do continente. Então, faz sentido. Claro que não está nada decidido. Não entro nessa onda de já é do Flamengo, negativo. Nós estamos 4 pontos na frente, mas se a gente perder amanhã, por exemplo, nós perdermos para o Atlético Mineiro amanhã, e o Cruzeiro ganhar o próximo jogo, o Cruzeiro fica a 3 pontos do Flamengo. O Cruzeiro, não estou falando do Palmeiras. Cruzeiro, que ganhou ontem do Corinthians 3-0. Cruzeiro hoje é o terceiro. E ainda faltarão 6 pontos a serem disputados. O que eu falei para o Palmeiras também serve para o Flamengo. Se o Flamengo perder essa final, para você poder recuperar o moral dos jogadores, é difícil. É difícil. Se ganhar, tem que concentrar para poder manter a seriedade até esse título ficar garantido. Então por que não ganhar amanhã? Por que não entrar com um time forte amanhã? Não estou dizendo todos os titulares, mas por que não entrar com um time realmente forte e ganhar? E torcer aí por um empate do Palmeiras, ou uma derrota até, porque o Palmeiras deve entrar com um time reserva, esse sim. Porque a esperança deles nesse momento é salvar o ano com a Libertadores. Eu acredito que amanhã, e o Grêmio precisa se livrar do rebaixamento, o Grêmio está em 12º lugar com 43 pontos. Amanhã é uma oportunidade ótima para o Grêmio poder ganhar dentro de casa de um Palmeiras que certamente estará com a cabeça na Libertadores e um time reserva. Então assim, as opiniões vão ser variadas quanto a dever entrar com o time titular ou não. A provável escalação do Flamengo amanhã, ela vem com Rossi, Emerson Royal ou Varela. O Royal ali é terrível, né, gente? Aí eu colocaria o Varela mesmo. Danilo ou Léo Pereira. Léo Pereira, muita gente falando que ele precisa descansar urgentemente porque joga todos os jogos, né? De fato. E é uma posição carente a da zaga para o ano que vem. A gente precisa de um substituto. Nós precisamos de um substituto. Léo Pereira ou João Vitor, desculpa, João Vitor não tem que entrar nesse time. Não tem que entrar nesse time. Traz o Iago. Vou falar sobre ele daqui a pouco, inclusive. Traz o Iago, que tem mais culhão. João Vitor é um menino, pode jogar bola, mas não tem ainda perfil para jogar ali. Não tem. E ele pode botar tudo a perder. Ayrton Lucas ou Vinha, Eric Pulgar, Saul, que não jogou o último jogo, estava suspenso, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Samuel Lino ou Everton Cebolinha, Wallace Ian ou Juninho. Essa é a provável escalação para esse confronto contra o Atlético Mineiro de amanhã. Onde assistir essa partida?
Onde assistir? Globo e Premiere, amanhã, 9h30 da noite. Confrontos bastante disputados nos últimos anos. O Flamengo, esses embates com o Atlético Mineiro dificilmente tem mais de um gol. A ver como é que vai se comportar esse Atlético Mineiro muito mal treinado pelo Sampaoli. A final da Sul-Americana de sábado foi ridícula. Ridícula. Não ganhar daquele Lanús, time pequeno, fraco, é ridículo. No tempo normal, o Atlético, pelo time que tem, deveria ter ganhado. E outro, o Hulk não dá mais. Eu não sei porquê, a torcida tem um apego. Ninguém pode falar mal do cara. Desculpa, o Hulk não dá mais. É forte, é um jogador histórico, mas, cara, desculpa, não dá. O Hulk não dá. Não dá. Tomara que o Flamengo não sofra gol dele, porque é um absurdo. O Hulk não consegue, perde a jogada, só reclama. O cara, quando começa a falar muito, é tipo o Neymar, só reclama, é que não tá conseguindo jogar mais. Não consegue. Tem uma carreira brilhante, mas não consegue mais. Eu até vi um comentário de um torcedor lá no perfil do Atlético, falando mal do Hulk, aí alguém comentou, você vai ser cancelado, hein? Ninguém pode falar do Hulk lá, impressionante. Não dá, time mal treinado, ruim. O Flamengo tem que ganhar desse Atlético Mineiro. Aliás, o Sobis, que foi ídolo do Cruzeiro, enfim, ele deu uma declaração ontem no programa do qual ele participa lá na Globo. Ele falou assim, o programa é o Fechamento Sport TV. Fechamento Sport TV. Ele falou o seguinte, o Atlético Mineiro, se quer deixar a sua torcida feliz, tem que não ganhar do Flamengo e tirar o Cruzeiro da briga pelo título. Eu não veria a torcida do Atlético feliz se ganhasse do Flamengo e visse o Cruzeiro ainda brigar pelo título. Completou. E ele tá certo, eu repito. O Cruzeiro ganhou ontem do Corinthians 3-0. O Cruzeiro, ele está com 68 pontos, 2 a menos que o Palmeiras e 6 a menos que o Flamengo. Mas essa diferença pode diminuir. Se o Palmeiras perde, o Flamengo perde e o Cruzeiro ganha, faltando 2 rodadas depois da Libertadores, quem pode duvidar? Não sei. Vai dizer que está entregue para Flamengo ou Palmeiras? Não. Aliás, o campeonato inteiro a gente ficou colocando o Cruzeiro sempre de lado, né? Time bem treinado, boas peças. É uma coisa para a torcida do Atlético Mineiro refletir, tá? Você atleticano, é bom refletir. Vocês podem ajudar o Cruzeiro ganhando do Flamengo, né? Mas aquilo, o Flamengo tem que fazer sua parte. Quais são os cenários para que o Flamengo seja campeão amanhã? Primeiro, o Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro e o Palmeiras perder para o Grêmio. Os jogos acontecem simultaneamente amanhã às 9h30. O Flamengo ganha, o Palmeiras perde. Cenário 2, o Flamengo vence o Atlético Mineiro fora de casa e o Palmeiras empata com o Grêmio. O título não estará matematicamente garantido, mas estará virtualmente garantido, porque o Flamengo abriria 6 pontos, 77 a 71, e bastaria o empate nas últimas 2 rodadas. E mesmo assim os critérios de desempate favorecem o Flamengo, porque o Palmeiras, ainda que chegasse ao mesmo número de pontos, não superaria o número de vitórias. E o saldo de gols do Flamengo também é amplamente favorável. O Flamengo tem um saldo de mais 21 gols em relação ao Palmeiras, 50 a 29. E o Flamengo tem 2 vitórias a mais. Em dado momento, o Palmeiras tinha 2 vitórias a mais, lembram? Essas são as possibilidades para amanhã. Depois da Libertadores, o Flamengo encara o Ceará no Maracanã e o Mirassol fora de casa. Mirassol, jogo dificílimo. O Ceará tem que ganhar, evidentemente. O Mirassol também, né? Mas é um jogo mais difícil. E o Palmeiras, Atlético fora de casa e o Ceará fora de casa. O Palmeiras não joga mais em casa, foi despedido agora no empate melancólico contra o Fluminense. Aliás, o Fluminense foi homem. Foi homem. Chegaram a falar lá na minha outra rede social, não, eles tentaram entregar, mas o Palmeiras não quis. Não, eu não vi isso. O Fluminense jogou melhor, botou até bola na trave com o Canóbio.
Fluminense foi macho, foi lá e jogou. A gente tem que lembrar disso, né? Que o mundo dá voltas. Agora, passando essa parte de amanhã, claro que a gente está pensando nisso, já pensando para o ano que vem. O Iago, que eu mencionei para colocar no lugar do João Vitor, está na mira do Brentford, da Inglaterra. O Flamengo tem 60% dos direitos do jogador, outros 40% são do Volta Redonda. O Flamengo já falou que só vende por uma proposta considerada irrecusável. É um jogador promissor, jogador que tem culhão. Vamos lembrar que ele conquistou agora o bicampeonato mundial com gol no final. Depois a gente foi para os pênaltis, isso foi contra o Barcelona, né? Barcelona jogando muito bem, inclusive. Capitão do Flamengo. Ele tem um contrato até dezembro de 2026 e a multa rescisória dele é de 50 milhões de euros, 311 milhões de reais. Ninguém vai pagar isso, obviamente, mas o Flamengo quer valores que realmente sejam consideráveis pelo jogador. Repito, é um jogador que para mim tem mais personalidade para jogar no time titular, em comparação ao João Vitor que está lá. Nada contra o garoto, mas na oportunidade que teve já mostrou que ainda não está pronto, né? Agora, falando ainda sobre compras para o ano que vem, tem um jogador do Boca Juniors, o Milton Delgado, de 20 anos. Parece que o jogador, não conheço, mas parece que ele foi bola de bronze na Copa do Mundo Sub-20, ele foi vice-campeão, inclusive. O jogador estava sendo pretendido pelo Flamengo, mas o Chelsea entrou na jogada e o valor dele subiu, né? O Boca Juniors colocou lá em cima. Então o Boca quer mais de 100 milhões de reais pelo atleta. Parece que o Flamengo já se retirou, não vai entrar em disputa com o Chelsea. O Flamengo prefere investir um valor dessa monta em jogadores mais prontos, que não sejam promessas. Jogadores como o Tati Castellanos, já falamos muito sobre ele aqui, atacante, 112 milhões de reais. E o zagueiro Vitão, já deve ser a terceira janela na qual o Flamengo busca contratar o Vitão, né? Para a zaga. A ver o que vai acontecer. O Flamengo, esse jogador do Boca, ele joga naquela área ali do meio de campo. Já temos, ele é volante, né? Temos Pulgar, temos De La Cruz, temos o Jorginho ali, enfim. Então não é algo que o Flamengo precise tanto assim no momento. Bom, esse foi o panorama. Vamos ficar aí na expectativa para amanhã. Se Deus quiser, vamos ganhar esse título mais cedo ou mais tarde. E, claro, todos no espírito de sábado. No espírito de sábado, Flamengo e Palmeiras. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Irmão rubro-negro, irmã rubro-negra. Por favor, deixa qualquer comentário. Você anti-rubro-negro também. Deixa o comentário aqui. Deixa o like no vídeo. Me indique o nosso canal para outras pessoas, para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros, irmãs rubro-negras espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!